Acho que as mulheres indígenas têm muito essa força, né? E mesmo estando com esses afazeres, ainda estava dentro do movimento das mulheres indígenas, porque, bom, a gente vive em um lugar e vive o que a gente acredita, né? E eu acho que viver o que a gente acredita é isso, é você se doar para o movimento, é construir o movimento. Né? O movimento ele não está dado, ele é uma construção conjunta, coletiva e diária, cotidiana. As mulheres são as que mais estão no território, estão cuidando dos seus territórios, cuidando das suas famílias, lutando para poder permanecer nas suas terras, fazendo as retomadas, mas principalmente lutando contra algo que hoje nos afeta muito, que é a violência dentro dos territórios e fora dos territórios. E as violências são inúmeras, desde violência doméstica, racismo, violência estrutural. E a violência estrutural ela é tão severa que ela não permite que a gente tenha acesso a coisas básicas, que é a saúde, que é a educação, que são as políticas sociais. Então, as mulheres indígenas têm feito esse dever de casa, de chamar a atenção, de fazer os debates, de entender o que realmente os territórios estão precisando para que a gente possa pautar isso, seja dentro do próprio movimento, seja com as esferas de poder, e aí a gente tem que falar dos nossos municípios, dos estados, até o governo federal, porque muito se fala, né, que tem problema com os povos indígenas, isso é do governo federal. E não, nós somos eleitores nos municípios. Nós somos consumidores nos municípios, nós somos trabalhadores nos municípios, então os municípios também têm a ver com as questões indígenas e eles têm que parar de se eximir, né, dessa responsabilidade que eles têm, que são as mulheres que cuidam, são as mulheres que protegem. Durante a pandemia a gente viu que as mais afetadas foram as mulheres como um todo e não foi diferente com as mulheres indígenas. Elas foram as mais afetadas, porque cada um que adoecia eram elas que cuidavam, eram elas que estavam junto, eram elas que estavam preocupadas com a alimentação no território, quando muitas vezes não chegou o alimento suficiente, assim como eram elas que não tinham máscaras de proteção, eram elas que não tinham álcool gel, eram elas que não tinham água para cozinhar, para limpar suas coisas, para fazer a limpeza nas suas casas e não tiveram o suporte do Estado. Eu tive professores que foram muito acolhedores, porque sabiam que eu estava ali, vinha, né, de uma comunidade, de um grupo indígena, de um território indígena, e muitos outros que não tinham um cuidado, ou não tinham, e que simplesmente esperavam que eu operasse da mesma forma que um estudante que veio de uma escola particular, de um cursinho, de uma universidade pública, enfim. Mas foi importante para mim porque eu vi que eu precisava, naquele espaço da universidade, naquele território da universidade, que também é um território indígena, lutar para que a pós-graduação fosse mais aberta e conseguisse realmente acolher os estudantes indígenas que chegavam ali. Essa retomada do território da universidade, que é uma retomada também, não deixa de ser, porque a universidade está no nosso território, e a abertura das portas da universidade, ela faz com que nós, mulheres indígenas, tenhamos uma outra possibilidade de construir vias que a gente possa trabalhar com os nossos povos, que a gente possa ser, mais uma vez, né, ferramenta de luta, sem a gente estar conflitando para ser liderança dentro dos nossos territórios. Bom, e aí eu chego, então, depois de tudo isso, a esse lugar aqui de convite da ministra Sônia Guajajara para a chefia de gabinete do Ministério dos Povos Indígenas, que é muito, eu vejo que é muito a partir dessa construção mesmo que a gente teve. Nessa construção você vai também encontrando espaços que vão sendo ocupados por nós, mulheres indígenas, e nós vamos ocupando então dentro do movimento esses lugares que são de competência ou de afinidade de cada uma de nós.